lugar, eu queria agradecer ao pessoal do Instituto todo, né, pelo convite, especial a família Mota, que me recebeu muito bem, né, Sávio e todo mundo. Queria aproveitar e dar as boas-vindas também à filhinha do Matheus, né, que nasceu, veio aqui, está com a gente hoje. E agradecer também a presença de vocês. É minha primeira vez aqui em Campina Grande e é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Então, falar depois do Pedro tem um lado ruim e um lado bom, né? O lado ruim é que a palestra dele foi tão excelente que a barra bota lá em cima, então gera muita expectativa sobre a minha palestra. O lado bom é que ele já deu o arcabouço conceitual, e então vai ficar mais fácil para vocês visualizarem os aspectos mais concretos que eu vou falar, né? Então, para quem não sabe também, eu vim aqui, também, além desse evento aqui, eu vim em Campina Grande dar um curso sobre Revolução Francesa e o Iluminismo, né? Muitas das coisas que a gente vai ver aqui hoje, muitos dos problemas do Brasil e muito dessa mentalidade revolucionária que o Pedro falou, surgiu ali na França do século XVIII, né? Uma das coisas mais importantes que surgiu ali foi, por exemplo, essa ideia do intelectual engajado, né? O intelectual revolucionário, o intelectual público que se envolve em uma série de causas, né? A ideia também dos clubes intelectuais formando uma espécie de casta separada do resto da população, né? E que passaram a se atribuir um papel tipo sacerdotal, né? De conduzir a humanidade e estabelecer uma relação, de certa maneira, pedagógica com o resto da população, né? E surgiu, então você vê naquela época, por exemplo, Voltaire e Diderot e uma série de outros, eles gostavam de dizer que pertenciam a uma certa igreja invisível, né? Ou seja, uma temática tipicamente gnóstica, né? Que apareceu na Revolução Francesa pela primeira vez, só que transmudado em termos secularistas, né? Então eles se envolviam, eles escreviam manifestos, né? Foi nessa época que surgiu o famoso Manifesto dos Intelectuais, né? Esse engajamento coletivo em determinadas causas, e também a técnica de selecionar determinados inimigos e atacar em bando, né? Então acontecia muito isso nessa época. Então eu estava brincando até outro dia com o Sávio, se o documentário O Jardim das Aflições sobre Olavo de Carvalho fosse lançado no século XVIII, certamente o Voltaire, o Diderot, esse pessoal ia boicotar o documentário, ia lançar algum manifesto desse tipo, entendeu? Então surgiu ali no Iluminismo francês essa coisa que a gente pode chamar de terrorismo intelectual, né, que é um conceito que eu vou mostrar depois para vocês, de um autor chamado Jean Sévillat. Né? E nesse livro aqui, desse historiador Augustin Cochin, escrito em 1921, chamado As Sociedades de Pensamento, ele faz justamente uma análise sociológica desses clubes intelectuais, desses salões, dos cafés, onde foram fomentadas as ideias que acabariam dando na Revolução Francesa, né? Então ele diz que começou a surgir nessa época o império da opinião pública, né? Surgiu então a figura dos formadores de opinião, que a gente conhece hoje, né? Então ele diz assim: antes do terror sangrento de 1793, já havia, de 1705 a 1780, na República das Letras, um terror seco, do qual a enciclopédia foi o Comitê de Salvação Pública e d'Alembert o Robespierre. Ela ceifa reputações como a outra ceifa cabeças. Sua guilhotina é a difamação, né? Então surgia nessa época
essa técnica da difamação para você destruir reputações de desafetos do que a gente poderia chamar do partido dos intelectuais, né? Não sei se está dando para vocês verem, mas de qualquer maneira eu vou ler. Então, o conceito de terrorismo intelectual é desse autor, né, Jean Sévillat, que ele estudou basicamente os intelectuais franceses do pós-Segunda Guerra, né? E especificamente os intelectuais de maio de 68. Então ele diz assim: em Paris, os marcos ideológicos da discussão são determinados por alguns poucos homens. Eles discursam na televisão, conduzem palestras, argumentam em debates, assinam protestos, almoçam juntos. Contra os intransigentes, ao longo de 50 anos, o microcosmo parisiense lançou mão de um mecanismo singular, o terrorismo intelectual. Trata-se de um sistema totalitário, mas de um totalitarismo adulador, hipócrita, insidioso, que não concede a palavra ao adversário, transformado em animal a ser abatido. Abate em que não há perda de sangue, mas distorção de palavras. Palavras da boa consciência, palavras das grandes consciências, palavras que matam. Todo esse terrorismo intelectual, a gente vê que começou a ser praticado fortemente pela esquerda brasileira, a esquerda cultural brasileira, a partir dos anos 60, né? E a gente sempre ouve falar da hegemonia cultural na esquerda, né? E eu queria mostrar que essa é uma ideia de hegemonia cultural que já era reconhecida na época, inclusive por próprios intelectuais de esquerda. Como, por exemplo, aqui, o professor Roberto Schwartz, da USP, que escreveu esse texto em 1970, né? Foi publicado pela primeira vez na revista fundada pelo Sartre, Le Temps Moderne, né? E depois foi republicada em português. E ele diz assim: a presença cultural da esquerda não foi liquidada naquela data, ou seja, no golpe de 64, né? E mais, de lá para cá, não parou de crescer. A sua produção é de qualidade notável em alguns campos, e é dominante. Apesar da ditadura da direita, há relativa hegemonia cultural da esquerda no país. Pode ser vista nas livrarias de São Paulo e Rio, cheias de marxismo, nas estreias teatrais, incrivelmente festivas e febris, às vezes ameaçadas de invasão policial, na movimentação estudantil ou nas proclamações do clero avançado. Em suma, nos santuários da cultura burguesa, a esquerda dá o tom. Isso foi dito já na época, 2 anos depois do AI-5. E, mais recentemente, né, um famoso intelectual de esquerda, Vladimir Safatli, né, do PSOL, escreveu também reconhecendo que na época havia isso. Diz ele: durante décadas, a esquerda conseguiu sustentar uma certa hegemonia no campo cultural nacional. Mesmo na época da ditadura, tal hegemonia não se quebrou. Vivíamos em uma ditadura na qual era possível comprar Marx nas bancas e músicas de protesto ocupavam o topo das paradas de sucesso. Então, como é que se deu essa hegemonia? A partir dos anos 60, o Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB, ele começou a adotar uma tática de ocupação dos espaços, né, que era baseada num princípio chamado frentismo cultural, né? O que significava o frentismo cultural? Seguindo diretrizes determinadas na Terceira Internacional Socialista, estabelecendo o marxismo ortodoxo, eles acreditavam que o Brasil não estava pronto ainda para uma revolução proletária, uma luta de classes, né? Eles diziam que o capitalismo brasileiro ainda não era desenvolvido e que a grande luta naquele momento seria contra o imperialismo das potências do primeiro mundo, principalmente os Estados Unidos, né?
Então, o que eles achavam? Eles propunham uma frente ampla, né, que era uma aliança entre classes, sobretudo com a burguesia nacional, para desenvolver esse capitalismo. E aí sim, só no segundo momento, você começar a luta de classe propriamente dita, né? Então, uma das estratégias desse princípio do frentismo foi a invasão, a ocupação de espaços nos órgãos que eles chamavam burgueses, né? Então, isso aconteceu nos dois grandes pilares da comunicação de massa. No jornalismo, e a gente tem uma série de autores, todos egressos do Partido Comunista, ou, se não era do partido, era de alguma dissidência, mas ligado de alguma forma. Otávio Malta, Etevaldo Dias, Franklin Oliveira, Roberto Miller, João Santana, Cláudio Abramo, Luiz Garcia, Hélio Gáspara, Mário Augusto Jacobskin, Fernando Moraes, Paulo Moreira Leite, Anselmo Góes, etc., né? No entretenimento, o grosso da produção cultural brasileira nesse momento, né? Lembrando que foi a partir da década de 70 que começou o surgimento das grandes televisões, né? Principalmente Tupi e Globo. E toda a programação dessas emissoras também foi feita por comunistas. Os mais famosos, claro, Dias Gomes, Janet Claire, né? E também Braulio Pedroso, Oduvaldo Viana Filho, Jean Francisco Guarnieri, Paulo Pontes, Armando Costa, Lauro César Muniz, etc. É o pessoal que fez, né, a indústria cultural de massa brasileira. Toda a dramaturgia foi feita por esse pessoal. E outros, né? Eu citei alguns nomes mais representativos. Então, no jornalismo, há um trabalho muito interessante de dois pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, que é esse aí, preparados, leais e disciplinados, os jornalistas comunistas e a adaptação do modelo de jornalismo americano no Brasil, né? E que eles explicam que houve um certo casamento de conveniência, né, entre os jornalistas vindos do PCB e os donos dos grandes jornais, né? Os donos dos grandes jornais estavam interessados no know-how, de certa maneira, dos jornalistas comunistas, que já tinham jornais, inclusive muitos clandestinos, e já tinha toda uma filiação entre eles e um certo profissionalismo, né? E também uma disciplina que os donos dos jornais estavam interessados em adotar naquele momento, onde estava acontecendo uma transição do modelo de jornalismo que até mais ou menos final da década de 50 era um jornalismo mais inspirado no modelo francês, que era um pouco mais ensaístico, né, para o modelo americano. Então, isso era interessante para os donos dos grandes jornais ter, digamos assim, esse exército de comunistas com uma certa experiência em fazer jornalismo mais, digamos, um formato mais objetivo, né? E do ponto de vista do PCB, como eu disse, era uma tática já de ocupação de espaços, né? Então não se tratava de casos isolados de jornalistas comunistas nas redações de jornais, mas era um processo realmente de infiltração, né? Então quando entrava um comunista numa redação, ele tratava logo de ir botando os outros. Então, os responsáveis, os chefes de redação, todos iam fazendo um filtro com base nesse critério de pertencimento ao partido, né? E foi assim que eles foram tomando todas as redações do país, né? Chico, deixa eu só interromper você. O público ou quem está te julgando? Os intelectuais, os jornalistas? Não, eu não dou a menor importância ao que os jornalistas dizem, desculpe, nenhuma. Se eu desse importância ao que os jornalistas dizem, eu já teria me suicidado há 5 ou 6 anos. Eu não me suicidei, estou aqui inteiro e tal. Os jornalistas só falam mal de mim, mas acontece uma coisa, eu sempre disse isso, eles passaram anos dizendo que eu era gênio
E eu tive a genialidade de não levar isso a sério. Não é agora que me chamam de idiota que eu vou cometer a idiotice e acreditar. Então, por quê? Você acha que houve um patrulhamento porque você casou com a Zélia? Não, acho que até piorou depois que eu casei com a Zélia. O patrulhamento vem de longe. O jornalismo está 95% entregue ao PT. Eu não sou petista, né? Eu sou PMDBista. Mas quem manda o jornalismo são os diretores, não são os petistas. Isso você pensa, os diretores nem vêm mais. Depois do computador, o diretor só lê o jornal depois que ele está editado. Não, ele é que manda as ordens pelo computador. Não acredito, não acredito. Não acredito. Mas 95% é verdade. Tudo bem, não vamos discutir o caso do jornalismo, porque não estou aqui para salvar a imprensa nacional, não pretendo salvar lá. Então você vê o Chico Anísio, que era um sujeito que conhecia um pouquinho ali a televisão, ele sabia do que estava falando, né? E esse jornalista, né, que está tentando salvar a pele dos coleguinhas, dizendo, não é isso não tem petista não, que é isso. É um jornalista que vocês devem ter visto mais recentemente, falando uma pérola do jornalismo de esquerda no Brasil, numa entrevista com Lobão no Roda Viva, né? Então ele disse, é o mesmo jornalista, o nome dele é Alex Sonic. Pode botar, por favor, Sávio. Agora, você acha que esses protestos que aconteceram foram protestos de esquerda? Você acha que o Black Bloc é de esquerda? Você tem alguma dúvida? Para mim, embora eu não seja um entrevistado, é um grupo de direita, o Black Bloc. Porque gente que sai mascarada na rua, que não mostra a sua cara... Eu também acho ridículo, né? Mas é totalmente desonesto. Sensacional, né? Ou seja, o sujeito envelheceu e continua falando as mesmas bobagens. E o critério dele para ser de direita é mascarado, né? Então o Zorro, o Batman, todos são evidentemente direitistas, né? Então você vê que o Chico Anísio descreveu bem essa experiência da ocupação, já no caso aí dos petistas, né? O petista foi um segundo momento, mas até porque vários ex-membros do PCB, né? Porque depois do golpe de 64, aquela estratégia que eu falei do frentismo cultural passou a ser muito criticada, né? Então, vários esquerdistas atribuíram a tática do PCB à derrota da esquerda. Então, vários saíram do partido e, no final da década de 70, acabaram fundando o PT, né? Então, como eu disse, na parte da cultura, ao longo dos anos 60 e 70, todos os agentes culturais ligados ao PCB foram fundamentais na consagração de um conteúdo peculiar da indústria cultural brasileira, né? Tem o historiador Marcos Napolitano, ele chega a usar essas expressões estranha derrota e situação paradoxal, né? Ele está querendo dizer que os comunistas foram derrotados na política, mas vitoriosos na cultura, né? Se na década de 70 a esquerda foi praticamente aniquilada militarmente, né? A esquerda armada, mas foi nesse mesmo momento, curiosamente, que a esquerda cultural começou a se tornar establishment. Quando representantes da arte engajada, egressos do Teatro de Arena, do Centro Popular de Cultura, né? Ambos ligados ao PCB, passaram a dominar a cena artística nos então emergentes veículos de comunicação de massa, a TV Tupi e a TV Globo, né? O Centro Popular de Cultura, depois ele foi dissolvido pelo regime militar, mas acabou virando o famoso Grupo Opinião, né? Teatro Opinião, que continuou fazendo a mesma coisa que já fazia, né? Militância. E a gente pode perceber, então, que obcecados com a questão da luta armada, os militares eram amadores em termos de guerra cultural, né? Eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Através da famosa doutrina Golbery, né, que todos vocês já devem ter ouvido, da panela de pressão, era a ideia de que... E nesse sentido é curioso, porque o Golbery tem algo a ver com a doutrina do Antônio Gramsci, né? Que é a ideia de que nenhum regime pode se sustentar apenas pela força, né? Precisa de algum tipo de legitimação. Só que enquanto o Golbery achava que essa legitimação seria dada entregando a cultura para a esquerda,
é justamente no momento que a esquerda está adotando a estratégia do Gramsci e fazendo da cultura o palco privilegiado da guerra política, né? Então, o Golbery e o Gramsci casaram como chave e fechadura, né? E acabaram consolidando a hegemonia cultural da esquerda. Então, a chamada esquerda festiva, né, que os militares desprezavam, foi justo no momento que ela foi desprezada, onde a festa estava virando luta, né? A esquerda militar, a esquerda armada e mesmo a esquerda mais doutrinária política já não tinha tanta importância. A esquerda dita festiva é que estava começando a ganhar terreno, né? Como exemplo dessa desatenção do regime militar a esse aspecto mais cultural da esquerda, a gente pode falar de duas obras do Gianfrancesco Guarnieri, né? O grande teatrólogo e ator comunista do PCB, que escreveu duas obras adaptadas para a televisão, né? Mais ou menos na mesma época, em 72. A primeira, Pivete, que é basicamente a história de um garoto pobre do morro que se torna bandido porque é pobre. A tese que a gente já ouve bastante por aí, né? Então, conta a história do garoto que não teve oportunidade, não sei o quê, acabou virando bandido, né? É a tese da causa social do crime, né? E a segunda peça, a segunda obra, que foi para a televisão, foi uma série da Globo, da Tupi, As Pessoas na Sala de Jantar. Essa segunda não tinha um conteúdo político tão explícito, mas, no entanto, era uma forte crítica dos costumes, né? Ela tratava de uma família de classe média que comemorava a morte da amante do pai, né? Como se aquela morte fosse acabar com o escândalo e tal, e fosse abafar, né? Então, começava a surgir aí a crítica à classe média, a hipocrisia da classe média, ao reacionarismo da classe média, etc. O que vocês acham que aconteceu com essas duas peças? A primeira foi censurada, Pivete, e a segunda foi liberada. Os militares não viram nada nela, entendeu? E é justamente na crítica dos costumes que a esquerda estava passando a investir nesse momento. Então, os militares brasileiros não compreendiam que, na nova modalidade da luta revolucionária, o inimigo imediato da esquerda já não eram os donos do grande capital, mas os donos de casa. A família tradicional e burguesa convertia-se em antro de hipocrisia, repressão sexual e reacionarismo político. Compreendida como pilar de sustentação do capitalismo e do próprio regime, era o alvo a ser abatido pela esquerda pós-PCBista, docemente abrigada nas TVs Tupi e Globo, cujo público era formado por aquela mesma classe média que essa esquerda dizia odiar, mas que, todavia, pagava o seu salário, né? Foi nesse momento também que começou a chegar no Brasil muito forte a influência do Herbert Marcuse, né? O famoso marxista da Escola de Frankfurt, que escreveu esse livro, publicou esse livro em 1955, Eros e a Civilização. Então, o que o Marcuse faz nesse livro? A primeira coisa dele foi criticar o modelo ortodoxo do marxismo, né? Ele percebeu, como tantos outros marxistas na época, que a tese do Marx estava errada, né? A ideia de que o capitalismo ia tornar os trabalhadores mais pobres. Aconteceu o contrário. A classe operária começou a ficar melhor, melhorar de vida, consumir mais, né? E começou a se aburguesar, como os marxistas frankfurtianos começaram a falar, né? Então, o Marcuse ficou muito impressionado com a notável capacidade do capitalismo de se impor ideologicamente, né? Então, ele percebeu que havia uma necessidade de libertação mais subjetiva do que objetiva. Porque, segundo ele, o capitalismo estava introjetado no fundo da alma dos próprios explorados, digamos assim.
Então, Marcuse, interessado na subjetividade, né, coisa que o marxismo ortodoxo nunca se preocupou, Marcuse recorre a Freud, só que ele vira a teoria do Freud de cabeça para baixo, né? Em Freud, a repressão dos instintos é condição essencial da civilização, né? Ou seja, a civilização só se dá versus eros. Você tem que reprimir os seus instintos para poder se constituir em sociedade, né? É o que o Freud chamava a passagem do princípio de prazer para o princípio de realidade. Para Marcuse, ao contrário, essa repressão dos instintos não é uma condição essencial. É apenas uma condição histórica e circunstancial, que, portanto, poderia ser superada, né? Então, ele propõe, em vez de eros versus civilização, ele propõe eros e civilização. Ele acha possível uma civilização que tenha que o domínio do eros esteja presente, né? Porque, como bom marxista, né, ele pegou a tese do Freud e historicizou, né, a tese. Ele dizia que a tese do Freud era muito essencialista e ele queria botar a coisa numa perspectiva mais histórica. Totalmente equivocado, evidentemente, mas... Então, adaptando o conceito marxista de mais-valia, Marcuse propôs o termo mais-repressão, definindo como as restrições requeridas pela dominação social, diferenciando da repressão freudiana básica, ou seja, a necessária sublimação dos instintos com vistas à civilização. Dado que o capitalismo trouxera a perspectiva de abundância material, superando a escassez, o trabalho alienado tornara-se supérfluo e a mais-repressão obsoleta. Eros já não tinha de ser suprimido para que a civilização triunfasse. Surgiu, então, que o Marcuse chamava de civilização erótica, né? Era o projeto dele. Então, você vê que o Marcuse, em nenhum momento, ele se dá o trabalho de pensar como foi possível essa abundância no capitalismo, né? Ele toma isso de barato. A escassez para ele é um problema facilmente superado, né? Então ele confia no próprio capitalismo para destruir o capitalismo, né? Ele usa as vantagens do capitalismo contra ele próprio. É na década de 70, então, que os conceitos de Marcuse começam a transpor as fronteiras da universidade e penetrar na imprensa e no meio artístico. No Brasil, a panaceia marcusiana teve influência em veículos culturalmente progressistas. Realidade, Nova, Cláudia, o Pasquim, Ex, Rolling Stones e vários outros, né? Bem como em programas televisivos para a Frentex, como Malu Mulher e depois a TV Mulher, né? A ilusão de uma espécie de poder terapêutico do sexo livre, mas nem tanto, né? Porque obrigatoriamente não reprodutivo, não monogâmico, não hétero e não conjugal, né? Todo sexo podia, menos esse. Então, essa crença nesse poder terapêutico do sexo marcou toda uma geração de formadores de opinião brasileiros, tudo isso sob as barbas dos generais. Eu sempre gosto de analisar notícias, né? No Facebook eu costumo comentar as notícias do dia, etc. E eu fui chegando a alguns nomes, né, provisórios ainda, só para classificar algumas técnicas usadas pelo jornalismo para ludibriar a gente, né? Então eu fui dando os nomes que eu acho que facilita, sim. Mas depois, se vocês quiserem até me dar sugestões, eu aceito. O primeiro é a inversão, né, que é mais fácil de visualizar, a própria palavra já diz. Depois tem um que eu chamei de nivelamento, que eu vou mostrar para vocês. Depois a marcação. E um que eu chamei de intransitividade maliciosa. Primeiro, a inversão. Atos contra Maduro já provocaram a morte de 32 pessoas. Entenda a situação na Venezuela. Onda de protesto deixa mais um morto.
Foram os atos que provocaram a morte? Ou foi a repressão de Maduro? Né? Isso aí você fica tão já introjetado nos profissionais de imprensa, eles não fazem, a maioria não faz de propósito. Né? Como o Pedro falou, é uma mentalidade. Né? Esse é genial. Ato em defesa da Petrobras. Tem troca de socos entre petistas e grupo. Ato em defesa da Petrobras. Está se referindo ao ato dos petistas que estavam defendendo o saque da Petrobras. Então, como é que a imprensa já naturaliza os próprios termos que os petistas usam, né? Ela usa como se fosse uma coisa descritiva. Deveria, pelo menos, botar aspas, né? Esse é brilhante. Israel suspende trégua de 24 horas após Hamas disparar mísseis. Ué, foi Israel que suspendeu a trégua? O Hamas dispara mísseis e o Israel é que suspende a trégua. Macri ataca Venezuela em reunião do Mercosul. O Macri estava criticando os presos políticos na Venezuela, né? Essa a gente já vai começar a passar para a técnica que eu chamei de nivelamento. Né? Egito vai reforçar a segurança em locais religiosos após confronto, que deixou mortos e centenas de feridos. O que a notícia falava? Cristãos coptas sendo massacrados por muçulmanos radicais no Egito. Eles chamam de confronto. É o que eu sempre brinco, né? Se os jornalistas hoje fossem noticiar as noites dos cristais, né, que os judeus foram perseguidos na Alemanha, eles iam chamar de confronto entre os judeus e nazistas. O Holocausto foi um grande confronto entre judeus e nazistas. Né? Mesma coisa, nivelamento. Essa foi mais recente, né? Todo mundo lembra. A marcha. Essa aí tem duas manipulações, né? Um palestino e um sírio são detidos após confusão, o termo aí de nivelamento. Não foi confusão, foi uma bomba terrorista, um atentado terrorista praticado pelos muçulmanos. Em marcha anti-imigração em São Paulo. Não era uma marcha anti-imigração, era uma marcha contra a lei de imigração. Né? Ou seja, olha só como numa simples manchete você inverte, você nivela, você deturpa totalmente a realidade do fato. Essa também é ótima. Mais um negro é morto pela polícia em Nova York. O que você lê? Só o título você está achando o quê? A polícia em Nova York é useira e vezeira em matar negros à toa, né? Todo dia ela vê um negro e mata um negro. Mais um negro é morto. E aqui o detalhezinho. Ele atacou o judeu com faca na sinagoga. Como é que o título... Esse a gente já começa inversão e marcação. Eu vou explicar o que é marcação. Ato ultradireitista pró-Trump nos Estados Unidos é cancelado após protestos. O ultradireitista Milo Yiannopoulos pretendia discursar na Universidade da Califórnia, mas manifestantes de esquerda, aqui não tem ultra, né? não tem extremo, não tem nada, de esquerda, neutro. O ultra é só o direitista, que foi vítima de um protesto com pedras. Protestaram com pedras. Alguém protesta com pedras? Então, aqui já começa isso que eu estou chamando de marcação. O que é marcação? Eu fiz uma analogia com um termo usado na linguística, que é o princípio da marcação e da não marcação. É quando você tem um termo usado de maneira genérica e o outro usado de maneira específica. Né? Por exemplo, na língua portuguesa, o gênero masculino é não marcado. Né? Ele é usado genérico, ele serve tanto para masculino quanto para feminino. E o gênero feminino, por sua vez, é marcado. Né? Ele só serve para feminino. Por exemplo, o pronome todos é não marcado, serve para elas e eles. O pronome todas é marcado, só serve para as mulheres. Né? Então, não marcado é genérico, marcado é específico.
E a imprensa usa isso o tempo todo, esse mecanismo de marcação. Quando ela quer enfatizar alguma coisa, ela marca. Sei lá, quando a vítima, por exemplo, é muçulmana, ela marca, vítima muçulmana. Quando a vítima é cristã, ela não marca. Pessoas. Alguém morreu. Entendeu? Essa é uma inversão também misturada com marcação. Porque todas essas técnicas que eu estou mostrando também, elas se fundem, né? Isso aí também para a gente mostrar que é na imprensa mundial, né? Essa, se eu não me engano, foi da BBC. 2 palestinos mortos a tiros depois de ataque na faixa de Gaza, né? Esse é um primor de inversão. Migrante sírio morre em explosão alemã. German blast. O migrante sírio se explodiu, ele era o terrorista. Como é que pode uma coisa dessa? Essa saiu na BBC. E aí vem a Reuters e deixa a gente ainda com mais pena do pobre migrante sírio. Migrante sírio que teve o asilo negado, killed, morto, em explosão alemã. Ou seja, coitado, o cara morreu numa explosão alemã, não teve o asilo, né, o visto concedido, é um pobre coitado, né? Esse é um caso muito gritante de marcação, do princípio da marcação e da não marcação. Isso foi notícia de um dia seguinte relacionado ao mesmo fato. 2 morrem afacados na cidade velha de Jerusalém. 2 o quê? Foram 2 judeus que morreram esfaqueados. No dia seguinte, repercutindo na matéria, depois da reação da polícia israelense marca: proíbe palestinos de acessar a cidade velha de Jerusalém. Aqui, palestinos estão na posição de paciente e a polícia israelense na posição de agente, né? Aqui está a marca, aqui é não marcado. 2 morrem. Grupo armado mata pelo menos 62 na Nigéria. 62 gatos, pombos. 62 cristãos foram mortos. Mas o jornalismo, quando o cristão é vítima, ele não acha interessante marcar isso. Boko Haram mata quase 80 pessoas. Mesma coisa, usa um termo genérico, né? No Nordeste da Nigéria. Esse já é o princípio que eu chamei de intransitividade capciosa, né? Ou maliciosa. Não importa o título, só o lead aqui. Senador da oposição, considerado ultraconservador, considerado por quem? Eles falam considerado como se fosse uma coisa intransitiva, né? Faz sol, chove, né? Nunca dizem que está considerando. Então eles querem, em vez de passar uma notícia, eles estão querendo induzir uma reação sua, né? Ou seja, estão querendo que você pense: todo mundo considera esse cara conservador, ele é conservador, é para considerá-lo conservador, ultraconservador no caso. Meryl Streep comove no Globo de Ouro com um discurso crítico a Trump. Comove quem? Comove só o pessoal de Hollywood, ali, a esquerda caviar americana, né? Mas também, da mesma forma, usam desse jeito intransitivo, né? Que eu estou chamando de intransitividade maliciosa, mas aceito sugestões para melhorar o termo. E aí a gente vai entrar na parte de entretenimento, voltando para toda aquela influência do Marcuse, né? Quando a família vira alvo, né? E aí um exemplinho de uma... Podia tirar vários, né? Eu tirei um da novela da Globo, já antiga. A dramaturgia foi para o espaço, né? Virou um... Vamos ao próximo. Acho que é vídeo também. E aí hoje amor e sexo, né? Uma coisa mais... Puro discurso feminista radical do PSOL. Mas a apresentadora veste 36, com certeza, né? Bom, a Fernanda Lima está muito empenhada, né, em subverter todos os valores, os padrões,
e o programa da Globo, né? Então, eles estão nesse programa aí, o estilista disse, a gente está justamente questionando os padrões de beleza. Vocês acham que a Fernanda Lima, vestida de robô sexy, fazendo cara de modelo, está questionando os padrões de beleza? Sinceramente. Se fosse para questionar o padrão de beleza, eu até brinquei na época, eles podiam botar para apresentar o Hinaldo Leitão, né? O todo feio da planilha da Odebrecht, né? Aí eu ia levar a sério, vocês estão questionando o padrão de beleza. Aí na novela, né, a Maria Fernanda Cândido fazendo trans. E aí, o que está acontecendo? Vocês veem que a militância no universo do entretenimento, sobretudo na Globo, né, está crescendo de uma maneira brutal. Praticamente eles se tornaram uma TV PSOL agora, né? TV PSOL, como me ensinou, que é o termo correto, né? E aí, o que eu tenho visto, que eu até escrevi um artigo sobre isso, né, chamado Povo de Direita, Elite de Esquerda, a cismogênese complementar e o abismo cultural entre o brasileiro médio e a sua classe falante, né? Que eu propus que está ocorrendo um processo de distanciamento cada vez maior entre a elite cultural, que está ficando imersa numa bolha, e o restante da população, né? Cismogênese é um conceito cunhado pelo antropólogo britânico, Gregory Bateson, que ele definiu como processo de diferenciação nas normas de comportamento, né? Então, por exemplo, se o indivíduo A se comporta de tal maneira a induzir uma reação em B, essa reação, por sua vez, afetará o comportamento posterior de A, que induzirá nova reação de B, e assim sucessivamente, né? E cada comportamento desse vai se tornando mais intenso na medida que dá a volta no ciclo, né? O Bateson distingue dois tipos de cismogênese, né? Ambas, as duas, chegam em algum ponto, promovem uma ruptura social ou o que seja. A cismogênese simétrica ocorre entre partes equivalentes numa relação que reproduzem o mesmo tipo de comportamento, caracterizando-se, portanto, pela rivalidade. Exemplo, Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria, né? Cada um mostrando o mesmo tipo de comportamento, ou seja, uma agressividade bélica e cada vez maior. Quando uma demonstração de um provocava uma demonstração do outro, que aumentava ainda e o negócio ia num ciclo, uma espiral crescente, né? E a cismogênese complementar, que ocorre entre partes assimétricas numa determinada relação, de modo que a intensificação do comportamento X de uma induz a intensificação do comportamento Y da outra. Exemplo, por exemplo, é numa relação, um casal, por exemplo, onde uma das partes, um dos cônjuges seja submisso e o outro seja dominador, né? Quanto mais dominação, mais submissão vai ser a resposta do outro, e assim sucessivamente até virar uma situação insustentável, né? O que eu sugiro é que está acontecendo no Brasil hoje uma relação, uma cismogênese de tipo complementar entre o povo brasileiro e a sua classe falante, né? Tem saído várias pesquisas, né, na imprensa e institutos de pesquisas, também tem sido discutida dentro da universidade, esse pretenso aumento do conservadorismo do povo brasileiro, né? Eu não vou entrar no mérito agora, se isso é verdade ou não, mas assumindo que isso seja verdadeiro, que o povo brasileiro esteja se tornando mais conservador, isso só pode ser entendido como um movimento relativo, né? Ou seja, a imprensa, a classe falante que analisa esse fenômeno, ela não está percebendo que ela é parte do fenômeno, né? Então, o povo aparenta ficar mais conservador porque a classe falante está ficando mais progressista, né? Então, você tem uma sensação de distância maior, né? Se eu estou parado aqui, fixo, e um carro passa por mim, eu vou vendo o distanciamento de X. Se eu estou indo para outra direção, na mesma direção do carro, o distanciamento vai aparecer 2X, não é isso? Eu
Eu não sou bom de matemática, mas acho que é isso, deu para entender, né? Então, classe falante para o lado, povo para o outro. Cismogênese complementar. O aumento do progressismo da classe falante induz ao conservadorismo do povo, que leva a mais progressismo por parte daquela, seguido de mais conservadorismo por parte deste, e assim por diante. E aí eu quero encerrar com essa frase do Houellebecq, no livro Submissão, que é exatamente a situação brasileira, né? Ele diz: eu percebia claramente, e fazia anos, que a distância crescente, agora abissal, entre a população e os que falavam em seu nome, políticos e jornalistas, devia necessariamente levar a algo caótico, violento e imprevisível, né? Eu acho que é isso que está acontecendo no Brasil, e acontecendo até de maneira... A gente não pode pensar que todos da classe falante fazem isso de maneira consciente, né? Eles já nasceram numa cultura habituada a fazer isso, né? E a definição de cultura mesmo é você reproduzir comportamentos de maneira automática, né? Sem ser consciente. O traço mais distintivo, por exemplo, é a língua, né? Ninguém escolhe a língua que você fala, a sua língua materna, né? Você nasce falando naquela língua. E os membros da classe falante brasileira, intelectuais, jornalistas, professores, publicitários, etc., eles já nascem falando a nova língua revolucionária, né? Então, o que tem acontecido, conscientemente ou não, por parte da maioria, é que a classe falante está movendo uma guerra contra a população brasileira, né? E o que nós temos que fazer, eu acredito, é estar pelo menos atento ao fenômeno, atento a esses... Se a gente não pode resistir a ele, pelo menos a gente tem que compreender para onde a gente está indo, né? Não dá para ter mais um olhar inocente para o que produz a classe falante, né? O tempo da inocência passou. Obrigado.